Não, tranquilo. Eu queria perguntar para o Bacisco o seguinte: como é que ele vê hoje, cara? O mercado, lançar livro hoje já é um ato de revolucionário, né? Porque a gente sabe que as pessoas cada vez leem menos, né? O mercado brasileiro, por exemplo, de livros musicais ou que falam sobre música, biografias, melhorou bastante nos últimos tempos e a gente retroceder 10, 15 anos vai perceber que existe muita coisa boa no mercado hoje, graças a Deus, né? Sim. A gente já acabou de falar do livro do Elvis, por exemplo, está falando do livro do Dylan, que não foi lançado ainda aqui, espero que seja, né? Tu ainda acredita nesse formato livro? E aqui fala um cara que acredita demais no formato livro. Da mesma forma, por exemplo, que acredito que o resultado de um álbum tem que ser ainda um formato físico, em LP, em CD, coisa e tal. Como é que tu vê essas novas formas das pessoas consumirem tanto a literatura quanto a música, por exemplo? Olha, eu acho que todo mundo que faz livro no Brasil, e livro musical em especial, né, é meio diletante, né? A pessoa tem que ser meio maluca, porque se você botar na ponta do lápis, não é verdade, você põe na ponta do lápis, assim, é impossível que você faça um livro musical, a não ser que ele comece a vender que nem venda 100 mil cópias, que você ganhe relativamente bem ao tempo que você gasta fazendo ele, né? Então, assim, é uma coisa de maluco mesmo. Eu sempre falo assim, não, é o último que eu faço e eu sempre estou fazendo outro. Porque eu gosto também, sou que nem você, Márcio. Eu acho que o formato é sensacional. Eu amo pesquisar. É a coisa que eu mais gosto de fazer, pesquisar e escrever. São as coisas que eu mais gosto de fazer. Entrevistar gente, né? Se eu pudesse fazer só isso, ter um emprego, um salário para fazer só isso o dia inteiro, eu faria só isso. O problema, cara, é que, de verdade, assim, que as pessoas têm... Eu tenho 2 filhos, entendeu? Eu tenho filho para criar, então é foda. Queria fazer um livro por ano, não tem condição, cara. Porque você te toma um tempo gigante, você não ganha o suficiente nem para pagar a água da sua casa. Não, é verdade mesmo, não é? Não, eu tô rindo, mas de nervoso. Então, assim, eu sempre tentei mesclar os meus trabalhos prazerosos, ou mais prazerosos, né, que são fazer esses livros e tal, com trabalhos que, não vou dizer que não são prazerosos, também são, mas que me rendam alguma coisa que eu possa sobreviver. Pagar as contas, né? E outra coisa, uma coisa que, pelo menos nos últimos anos, para mim tem funcionado, é fazer livros para adaptar depois para audiovisual. Isso é uma coisa que está rolando. Então, eu fiz o Pavões Misteriosos, que não vendeu muito bem, quer dizer, vendeu ok, assim, mas não foi nenhum estouro de venda. Mas do Pavões eu fiz 2 séries de TV. Fiz História Secreta do Pop. Maravilhoso. Obrigado. É uma série documental. E fiz uma série dramática. Prime Video, né? Tem na Prime Video para a galera que quiser assistir. Ele agora está no Now. Tá no Now? Está no Now. Está no Now e na Look. Eu assisti no Prime ainda. Ele estava na Amazon, saiu da Amazon, agora ele foi para o Now e para a Look. E fiz também uma série dramática dirigida por um amigo meu, Marcelo Caetano Grande, de cara super talentoso, que chama Hit Parade, que foi no Canal Brasil. Então, assim, o Pavões, mesmo que ele não tenha me rendido, foi super divertido fazer, foi super legal e tal, mas foram 3 anos, escrevendo livro, pesquisando, tem 70 e tantas entrevistas e tal. Ele pelo menos rendeu 2 outros produtos que me sustentaram durante um tempo, né? Porque realmente é muito difícil, cara, é muito difícil. Assim, um autor ganha 10% do preço de capa, então faz as contas, cara. Um livro que custa R$70, você ganha R$7. Né? E não é que você ganha R$7, isso é um adiantamento, né? Porque geralmente as editoras te dão, vou te dar 20 pau para você fazer esse livro. Mas não é que eles estão te dando 20 pau a fundo perdido, eles estão te dando um adiantamento sobre o que o teu livro vai vender. Então não é que eles estão te dando, eles estão te adiantando uma grana que muitas vezes a tua parte no percentual, que é muito baixo do livro, nem chega a esse valor, né? Então é como se ficasse um adiantamento. Mas, cara, é muito pouca grana, muito pouca grana. Então eu tô contigo, cara, é um formato maravilhoso, lindo, sensacional, mas viver dele, cara, assim, é muito complicado. Tanto que eu relancei o Pavões agora, né? Isso, Para mim foi muito mais vantajoso financeiramente do que na época que eu lancei. Porque eu vendi, o livro vendeu bem, mas só que eu fiz ele independente. Então todo o custo era meu, o risco era meu, mas também o faturamento era meu também. Não precisei dividir
10 a 90 como editora, né, cara? Que isso é absurdo. Essa é uma boa solução. Cara, é uma boa solução, mas você precisa ter uma grana para investir porque você tem que imprimir o livro, né? E assim, no meu caso, do Pavões e do Barulho, que eu vou relançar no que vem, eu já tenho os livros prontos, entendeu? Então, na verdade, eles são relançamentos. Se eu tivesse que começar um livro do zero para fazer nesse esquema, é outra coisa. Sei lá, eu tô fazendo agora um livro sobre o Nelson Ned, né? Tô trabalhando nele há 8 anos, cara, sabe? Comecei firme a trabalhar nele nos últimos 2 anos. Mas aí eu estou fazendo para a Companhia das Letras, mas minha intenção é transformar ele em filme, que já está até fechado já. Mas também, cara, se não fosse isso, se eu não tivesse a opção de fazer filme, eu dificilmente conseguiria me dedicar tanto tempo a um projeto desse, sabe? Entendi. O Pavões, para quem não sabe, boa noite para a galera do chat aqui que está acompanhando, tem algumas pessoas já mandando perguntas e tudo. Tem um cachorro gostando da live. É o Chico, é o meu. Eu fechei a porta aqui, mas não adianta. O Chico é uma figura. Tá ótimo. Eu também tenho 3, se entendo perfeitamente. Tranquilo. O Pavões é um livro do Barcinski de 2014, né, que ele fala da explosão da música aqui no Brasil, né, como se fala, da música pop, né, Barcinski, vamos dizer assim, da música pop no Brasil. Ele relata um período ali de 74 a 83, e o Barcinski, ele relançou agora, a capa tá linda, tá muito mais bonita do que a original, assim, ela nossa, tá bem bonitona, gostei da arte. E eu queria saber de você isso, assim, você falou que é muito MPB, né, que você gosta de MPB também, eu também gosto muito de rock and roll, mas eu amo MPB, cresci ouvindo MPB, né, como um bom carioca, além da MPB, o samba de raiz ali, o pagode, tudo. Então, eu queria que você me falasse isso, o que te motivou a escrever o Pavões, que é o teu livro, embora seja relançamento, é um livro que está agora em voga aí, né? Quando a gente associa o nome do André Barcinski, a gente logo vem o Pavões Misteriosos à mente. E você retrata uma galera sensacional. O Pavões, ele, como você falou, ele abarca aí um período de 74 a 83, né? E as pessoas perguntam, por que você escolheu exatamente esses anos, né? Porque geralmente as pessoas têm a tendência de fechar por décadas. Década de 70, década de 80, né? Mas eu peguei esses anos por um motivo simples. Primeiro, eu falo isso na introdução, é uma citação direta a um livro do Nick Kent, que chama Apathy for the Devil, que é uma crônica dele dos anos 70, na vida dele. E o Nick Kent, cada capítulo ele conta um ano, a história de um ano da vida dele, né? Eu escolhi essas datas, 74 e 83, porque elas foram os anos em que o Roberto Carlos e a música romântica perdeu a liderança do posto de disco mais vendido do ano. Tá? Em 74, o Roberto Carlos foi batido pelos Secos e Molhados, com o seu disco, o primeiro disco dos Secos e Molhados. Disco de estreia. Disco de estreia que saiu em 73, mas em 74 ele estava vendendo tanto que em 74 ele foi o disco mais vendido no Brasil, né? Em 83, o Roberto Carlos perde de novo, dessa vez para o hit, Voo de Coração. E são assim, desde que as paradas no Brasil começaram a ser compiladas, por volta de 65, foram os únicos 2 anos em que a música pop chegou em primeiro lugar na parada brasileira, né? Porque a música brasileira, a música que mais vende no Brasil sempre foi a música romântica. Sempre. A música romântica, você pode falar os bregas, baladas, Sullivan e Massadas, sempre foi esse tipo de música. E eu tinha interesse em fazer um livro, porque quando eu vi a bibliografia que existia sobre música brasileira, você vinha assim, Bossa Nova, Jovem Guarda, Tropicália, aí pulava direto para os anos 80. Né? Tinha um hiato ali nos anos 70, né? Cara, um hiato gigante nos anos 70, que foi uma época que para mim era mais rica do pop brasileiro, na época que Raul Seixas lançou os 4 discos dele com Paulo Coelho, os Mutantes fazendo um monte de disco foda, acabou o Chorário dos Secos e Molhados, dos Novos Baianos. Primeiro dos Secos e Molhados, depois a Rita Lee, né? A Rita Lee, Tutti Frutti. A Rita Lee pós-Mutantes. Cara, todo mundo lançou seus melhores discos nessa época, né? Se você pegar
fazer uma linha do tempo dos discos brasileiros, você vai ver que grande parte dos clássicos, estou falando de pop rock, não estou falando de samba nem nada. Sim, né? sim. Estou falando de pop brasileiro. E por pop eu ponho desde esses primeiros discos do Raul até Belchior, até porque Belchior tinha uma pegada até Beatles, né, nos discos do Belchior. Os primeiros discos do Fagner também, né? Maneira frufru, era uma coisa muito, muito influenciada por George Harrison. Ele mesmo sempre falou isso, né? E fazendo uma linha do tempo, você vê que o período entre 69 e 76 é onde se concentram os maiores discos do Brasil, assim, é foda. Tipo assim, os Secos e Molhados nunca fez nada tão absurdamente bom que nem aquele primeiro disco que é de 73. Os Novos Baianos, apesar deles terem carreiras solos incríveis, todos eles, o Moraes, o Pepeu, a Baby, eles nunca fizeram um disco como Acabou o Chorar. Né? O Raul, apesar de ter feito discos maravilhosos com o Cláudio Roberto, que acabou de falecer, né? O grande período dele não adianta. Foi de 73 a 76 com o Paulo Coelho, naqueles discos Krieg Rabandolo, Guita, Novo Aeon. Né? É um absurdo, uma música boa atrás da outra. Tim Maia é a mesma coisa. Jorge Ben é a mesma coisa. Tábua de Esmeraldas. Né? Quer dizer, todo mundo fazendo disco foda mais ou menos nesse período. Então, assim, minha primeira intenção era estudar e tentar descobrir por que tantos discos bons foram feitos no mesmo período. Né? Porque eu não acreditava ainda não acredito nessa teoria de que as pessoas são mais criativas numa época da vida. Eu acho isso uma babaquice tremenda, entendeu? Você não acredita nisso? Não acredito. Eu acredito que, quer dizer, o que eu tento contar no livro, a minha teoria, é de que a música brasileira foi boa naquele período. A gente sempre teve compositores e produtores muito talentosos, né? Mas aquele período de ouro no Brasil se deu, na minha opinião, por uma conjunção de fatores. Um dos principais era a grande qualidade das gravadoras brasileiras do período. Sim. Tá? Porque, assim, a gente tem a tendência a demonizar, a vilificar as gravadoras. As gravadoras querem foder os artistas, querem roubar os artistas. Cara, todos os grandes discos que você ouviu foram feitos por grandes gravadoras, ou quase todos, né? Então, assim, isso é uma besteira tão grande, porque no segunda metade do século XX, estou falando de música pop, né? Não vou nem entrar na seara de jazz e tal, né? Mas não vou nem entrar na Atlantic, nem nada disso, né? Ou ou Verve, ou nessas coisas, né? Mas eu digo, no Brasil, você tinha gravadoras que apoiavam artistas alternativos e artistas experimentais. Quando você pensa em Acabou o Chorar e dos Novos Baianos, esse disco foi lançado pela Som Livre. A Som Livre é o braço discográfico da Rede Globo. Não tem nada mais careta no mundo do que a Som Livre. A Som Livre lançou um disco de um monte de maluco que ficavam fumando maconha num sítio, né, e fizeram aquela obra-prima. É verdade. Os Mutantes não vendiam nada. Nada. Os Mutantes nunca venderam nada. Só que eles eram contratados da Philips, que tinha um cara lá que se chamava André Midani, que sabia que os caras eram geniais e que bancava um disco fracassado atrás do outro. Quando eu digo fracassado, é de vendas, porque os discos são maravilhosos. Né? Então, assim, Tábua de Esmeralda não vendeu nada, cara. Tábua de Esmeralda do Jorge Ben é uma obra-prima, o disco não vendeu. Né? O Loki do Arnaldo Batista, como é que alguém, em sã consciência, acha que aquele disco pode vender alguma coisa? É verdade, cara. É um disco completamente pirado, completamente lisérgico, de um cara que tá... Nada comercial, né? Nada comercial. E você tinha grandes gravadoras, no caso a Philips, ligado a um grupo, né, holandês, uma gravadora gigante e tal, bancando os discos desses caras que não iam bem. Né? Então, assim... Você acha que faz sentido que, assim, em 77 ou 78, esses artistas que tinham feito grandes discos em 73 a 75, eles acordaram um dia menos talentosos do que eles eram 3 anos antes? É óbvio que não. O que mudou foi a indústria, não foram os artistas. Né? É verdade. O que mudou foi um mercado que passou a ser mais refratário ao experimentalismo, à inovação, ao risco. Porque era um risco, cara, não tinha jeito, né? E você tinha uma confluência, assim, de pessoas muito talentosas nas gravadoras também. Eu não estou dizendo que
todo o sucesso do pop brasileiro se deve às gravadoras. Não é isso, mas é na conjunção. Grandes artistas com excelentes gravadoras. Porque não adianta também você ter um monte de artista fodão, e aí acontece que nem nos anos 80, quando muitos deles eram despedidos, não tinham espaço em gravadoras, e os discos acabam não saindo. Né? Então, você tinha André Midani, Mazola, Osmar Zan, Manuel Barenboim, um monte de cara bom em gravadora, que entendia de música, que estava interessado em fazer discos de sucesso, mas que entendia também que ter uma gravadora era investir em artistas a longo prazo, né, que é uma coisa que a gente não tem mais hoje. Então, por que o nosso amigo André Midani lançou 5 ou 6 discos dos Mutantes que não venderam nada? Porque ele sabia que aqueles discos que não venderam nada em 69, 70, 71, em 1995 iam estar vendendo. Né? É verdade. Em 2000 eles iam estar vendendo. Em 2022 eles estão vendendo até hoje. Né? Quer dizer, o cara investiu em carreiras de artistas, né? Uma coisa brilhante. E também eles usavam da esperteza. Então, por exemplo, a Philips tinha um selo, que era o selo Polydor, onde gravava Tim Maia, onde gravava Odair José, gravava um monte de cara que vendia disco pra cacete. Então, o que eles faziam? Eles usavam a grana que eles ganhavam com o selo Polydor para bancar os discos experimentais da Philips. Foi assim que o Midani lançou o Loki, do Arnaldo Batista, que lançou o Tábua de Esmeralda, que lançou um monte de disco louco nos anos 70. Então, é uma conjunção, assim, né? Uma conjunção de forças, assim, do artista com a parte empresarial, eu acredito. Sim, sim.